E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um curso de farmacoterapêutica, né? Você aí que adquiriu o curso, parabéns. E no final tem todas as informações para tirar dúvidas, né? Meu WhatsApp e também a página do Face, os grupos de WhatsApp que você pode entrar. Então é bem bacana, tá bom, pessoal? Tem o meu canal no YouTube também, Professor Farmaco. Então fiquem à vontade. E parabéns você aí que adquiriu esse curso, né? Ter esse conhecimento mais profundo sobre os pacientes com doenças sistêmicas que geralmente aparecem no nosso consultório. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos diabéticos, tá bom, pessoal? Eu sei que surgem muitas dúvidas, né? Os alunos vivem me perguntando qual medicamento eu uso, como atender. Então, para isso, nós vamos falar certinho sobre a doença e depois nós vamos passar os protocolos para paciente diabetes. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Perfeito? Vamos lá. Bom, então vamos falar o que é a diabetes mellitus, né? Ela resulta de uma insuficiência absoluta ou então relativa de insulina. Perfeito? A insuficiência absoluta, geralmente é a diabetes tipo 1, que é aquela que a pessoa nasce sem, né? E a relativa é a diabetes tipo 2, que a pessoa adquire, né? Geralmente após os 40 anos, que surge, onde a insulina não tem mais aquela eficácia, ela não consegue mais armazenar o glicogênio dentro do fígado e dos músculos. Bom, pessoal, só para entender, a insulina, o objetivo dela é essa, né? É tirar a glicose do sangue e armazenar no fígado e nos músculos, né? Desse jeito, controlando a glicemia. Pode ser por baixa produção do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ou então por falta de resposta dos tecidos periféricos, que é geralmente a do tipo 2, onde o seu organismo não responde mais adequadamente à ação da insulina, né? E isso acarreta então uma hiperglicemia sanguínea. Bom, olha só como a diabetes é uma doença séria, né? Pior que ela é uma doença silenciosa. Ela não manifesta sintomas nos primeiros anos, né? Ela vai manifestar depois, quando já tiver algum órgão-alvo comprometido ou quando a situação já estiver bem mais agravada. Por isso que é necessário que todos façam check-ups todo ano para saber como é que está a glicemia, como é que, né? Bom, olha aqui, ela é a principal causa de cegueira, ela é a terceira causa de morte, ela é o distúrbio metabólico mais comum entre as pessoas, né? E 6 a 7% dos pacientes adultos do dentista no país possuem diabetes. Olha só que dado interessante. E destes, 3 a 4% ainda não é diagnosticado, pessoal. Então, é muita gente que não é diagnosticada. Por isso que é interessante que o cirurgião dentista tenha um glicosímetro no consultório. O ideal era isso. Ou então que ele peça exame de glicemia para os pacientes. Porque aí para você não ter surpresas desagradáveis, né? O que a diabetes é a principal causa de cegueira, por exemplo? Porque, pessoal, a glicose ela é uma molécula grande, C6H12O6. E essa molécula, ao se acumular no sangue, quando tem uma hiperglicemia, ela começa a entupir pequenos vasos, né? São chamados de vênulas ou arteríolas, pequenas artérias e pequenas veias. Dessa forma, bloqueando esses vasos, interrompe o fluxo sanguíneo para o local, causando necrose no órgão-alvo. Além do mais, tem o problema da falta de células de defesa no local. Então, o principal problema do diabético, qual que é? Infecções. Tá? Então, ele pode ter infecções e, dessa forma, ocasionar até amputação de membros, né? Pequenos vasos nos dedos dos pés, quando são entupidos, podem ocasionar, então, a sua consequente amputação. Além do mais, causar cegueira, porque entope os vasos da retina, causando o conhecido quadro de retinopatia diabética. Por isso que é importante o controle adequado da diabetes. Então, é o pâncreas que produz a insulina, né? E a insulina tem essa função no organismo, da entrada de glicose nas células. Tá? Então, ela que armazena e forma o glicogênio
tanto no fígado quanto nos músculos. E aí, qual que é o hormônio que vai lá no fígado e nos músculos e quebra o glicogênio e transforma em glicose de novo e joga no sangue? A adrenalina. Também tem a aldosterona, que tem um importante papel nessa regulação. Mas a adrenalina é o principal hormônio que faz com que seja quebrada então a glicose e você precise de energia num determinado momento. Então a insulina, pessoal, ela é fundamental para o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. E a sua falta vai ocasionar diminuição da entrada de glicose nos tecidos e, consequentemente, essa glicose vai ficar aí sobrando no sangue. Perfeito? Bom, existem alguns sintomas que na anamnese é importante o profissional perguntar, alguns sintomas clínicos que você pode supor que o paciente esteja num quadro diabético. Então, por exemplo, um deles é a poliúria, tá? Que é o aumento da eliminação de urina, aumento da diurese. Também a glicosúria, que é o aumento de eliminação da glicose pela urina. É normal, né? Antigamente até faziam um teste para saber se você estava com diabetes, como o pessoal às vezes não dispunha dos recursos, eles urinavam, pingavam algumas gotinhas no chão, e se juntasse formiga, é porque a urina estava doce. Então ele diagnosticava, tô com diabetes, tô com algum problema na urina, porque a urina está doce. Então você vê que interessante, né? O pessoal fazia alguns métodos rudimentares aí de identificação de glicemia alta. Outro fator clínico que aparece muito é a ingestão maior de líquidos. Por que isso, pessoal? Porque o organismo ele tenta diluir, tenta dissolver esse excesso de glicose no sangue. Com isso, ele ativa o centro da sede e faz com que a pessoa ingira mais água para poder dissolver esse açúcar. Então, a pessoa costuma acordar 3 vezes à noite, tanto para ir ao banheiro quanto para ingerir líquidos, para poder, ele sente essa sede incessante. Também tem perda de peso, porque o que acontece? Como você elimina você aumenta a diurese, você acaba eliminando junto mais glicose. Então, o paciente, ao invés de ganhar, né, o pessoal acha que todo diabético é gordinho, mas na verdade ele começa a perder peso de um dia para o outro. Então é estranho, né? Rapidamente ele começa a perder peso, isso não é normal. E outra coisa também, para compensar essa perda de peso, essa perda de glicose pela urina, você começa a ter polifagia. O que é polifagia? Aumento da ingestão de alimentos para compensar essa perda energética causada pelo aumento da diurese de glicose. Então, você na anamnese, identificando esses 4 sinais, pode ser indicativo de diabetes. Então é importante, pessoal, que vocês peçam o exame de glicemia, porque se o paciente estiver descompensado, muitos dos procedimentos que nós realizamos não poderão ser feitos. E esse paciente terá complicações sérias no pós-operatório. Lembre-se, como ele tem dificuldade na cicatrização, você fazendo uma cirurgia e ele estando descompensado, é grande a chance aí de dar uma alveolite, por exemplo, né? E ele também é propenso a infecções. Bom, o diagnóstico, né, então é feito de acordo com a American Diabetic Association. Ela é feita, né, menor que 99 mg por decilitro, é normal, em jejum, né, aquela glicemia que você faz, você fica sem ingerir alimentos 8 horas antes do exame. A pré-diabetes fica entre 100 e 125 mg por decilitro, e a diabetes em si acima de 120 mg em pelo menos 2 exames, mais o teste de tolerância à glicose. Então, se você pediu a glicemia de jejum e o paciente apresentou maior que 120, é ideal que ele repita o exame e já faça o teste de tolerância à glicose. O teste de tolerância à glicose, pessoal, nada mais é do que aquela curva glicêmica. Você vai até o laboratório e você ingere uma solução de dextrose, bem doce mesmo, e eles vão tirar sangue de você de 20 em 20 minutos, até completar
cerca de 90 minutos, 100 minutos, para verificar como o seu organismo se comporta no armazenamento da glicose. Então, a glicose nesse caso, se der de 140 a 199 é pré-diabetes. Se der acima de 200 já é considerado então diabetes, perfeito? Mas, claro, alguns exames consideram até 180 aqui o teste de tolerância normal. Então, pessoal, o que acontece? Se a pessoa ficar descompensada, ela começa a aproveitar outras fontes de energia, como a gordura. E quando o organismo aproveita a gordura como fonte de energia, ela começa a produzir ácidos graxos, conhecidos como corpos cetônicos. Por isso que o paciente tem aquele hálito cetônico. O que é o hálito cetônico? É a produção excessiva e liberação ali na saliva de corpos cetônicos. É um hálito de maçã verde apodrecido, né? É bem característico de diabético. Então, se o paciente conversa com você e você sente esse hálito metálico, né, a gente pode definir assim, um hálito metálico, é mais um indicativo de que ele possa estar com a glicemia alterada, né? E aí, se permanecer ainda mais esse quadro de carência absoluta ou relativa de insulina, vai aumentar cada vez mais esses ácidos no sangue, tornando o sangue acidificado. E aí no hemograma, quando você pede, é característico que apareça basófilos, que são células básicas tentando reequilibrar o pH de 7,4, que está muito acidificado por causa dos corpos cetônicos, tá? Então é normal no hemograma aparecerem essas células. Então, pessoal, chegou nesse nível, o paciente, o próximo passo é ter um coma hiperglicêmico. Então é importante que, identificadas essas situações clínicas, você peça ao paciente para fazer o exame de glicemia. Tá? É importante. O nosso papel como cirurgião dentista é muito importante. E você pode pedir? Pode, com certeza, né? Os convênios, por lei, são obrigados a cobrir esse exame de glicemia. E aí, vamos supor que o paciente não tenha ido fazer o exame, continua tranquilo, né? E deixou rolar. O que vai acontecer? O organismo dele vai começar a ter uma intolerância à glicose, porque é tanta glicose que o organismo não quer mais saber. E aí ele começa a ter um déficit energético, porque tudo no organismo, como fonte de energia, é a glicose. Vocês lembram lá do ciclo de Krebs, né? Forma adenosina trifosfato, 32 ATPs, mas precisa da glicose como fonte de energia. Então você começa a ficar enfraquecido. Há um metabolismo anormal das proteínas, procura outras fontes energéticas, você começa a perder músculo, né? Porque você não tem de onde tirar energia. E também, e dos ácidos graxos, você começa a emagrecer, só que formando corpos cetônicos. Aí se chega nesse quadro de cetoacidose mais grave, o paciente vai apresentar náusea e vômito, dor abdominal, cheiro de acetona na respiração, e a respiração dele vai se tornar rápida e profunda. Ele vai apresentar também instabilidade cardiovascular, porque o excesso desses corpos cetônicos vão começar a mexer no ritmo cardíaco. Ele pode ter desidratação, alterações do estado mental, e o próximo passo, então, é o coma hiperglicêmico e a consequente morte, né? Apesar que o paciente diabético, pessoal, a gente tem que se preocupar muito com a hipoglicemia. Por isso que é recomendado que o paciente ele faça ingestão de alimentos de 3 em 3 horas. Por que isso? Ele já toma hipoglicemiante ou toma insulina, joga muita glicose fora. Se ele não se alimentar de 3 em 3 horas, rapidamente ele pode ter um coma hipoglicêmico. E aí, para ter um coma hipoglicêmico, pessoal, precisa apenas 40 miligramas por decilitro. Para ter um coma hiperglicêmico, o indivíduo precisa chegar a 400 miligramas por decilitro. E aí, quais são as complicações vasculares, então, dessa alta taxa de glicose sanguínea? Vai começar a ter doenças das artérias coronárias, doença cerebrovascular e ainda doença vascular periférica, que eu falei para vocês, começa a entupir tudo, né? E nos pequenos vasos, retinopatia diabética,
que é o entupimento dos vasos da retina, com consequente cegueira, e ainda tem a doença renal diabética, que é o entupimento aí dos vasos renais, causando diminuição do fluxo glomerular e causando diminuição da filtração. Então, o rim do diabético ele é bem sofrido, porque além de passar a glicose, que é uma molécula grande, e começa a machucar todos os cálices renais, ele ainda tem uma insuficiência renal devido à diminuição da vascularização do local. E aí vai piorando, né? As complicações neurológicas, neuropatias periférica com perdas sensoriais, causa gangrena nos pés, justamente pela diminuição da irrigação, há uma diminuição da ida, né, de células de defesa, e qualquer machucado que o diabético tem, ele não sente, justamente pela neuropatia periférica, ele não tem dor. E aí quando ele vai ver já está infeccionado, e estando infeccionado, ele vai precisar de fazer uma terapia antibiótica muito forte e vai chegar pouco antibiótico no local. Por isso que a maioria acaba tendo que amputar dedos do pé, amputar o pé e assim por diante, né? Além do mais, causa insuficiência autônoma, impotência sexual, diminuição do calibre dos vasos do pênis, né? E anormalidade da motilidade intestinal. Então você começa a ter assim variações no peristaltismo intestinal, ficando geralmente com prisão de ventre, ou às vezes aumentando, cada caso é um caso. Então o problema maior do diabético qual que é? As complicações infecciosas. Por isso, pessoal, quando vocês forem atender um paciente diabético, não se esqueçam, tem que eliminar todos os focos de infecção nesse paciente. É um paciente que não pode ficar por muito tempo com infecção. Se ele ficar por muito tempo com infecção, com certeza ele vai ter aí problemas sérios, tá? Vai ter problemas sérios e vai passar essa infecção, pode dar até uma infecção generalizada, uma sepse. Olha aqui mostrando o pé diabético, né? Então são feridas que ele não sente nada isso aqui, mas são feridas que com certeza para cicatrizar é muito difícil mesmo. Olha esse aqui, já amputou quase todos os dedos do pé, aqui também amputado, aqui o calcanhar machucado, ó. É duro, é muito difícil de cicatrizar. Tá? Então quando a diabetes chega nesse estado, pessoal, é complicado. Por isso que as pessoas não acreditam, porque a diabetes é uma doença silenciosa. Então você não tem sintomas claros durante os primeiros anos, mas depois chega num estágio desse, aí já começa a complicar bastante a terapêutica e o tratamento desse paciente. Bom, e mais complicações ainda, né? Decorrentes da diabetes. Hipertensão, que vocês lembram, né, que eu falei, vai diminuindo o calibre dos vasos devido ao entupimento pela glicose, formando trombos, e vai causando, então, aumento da pressão arterial. Então, todo diabético que não é controlado, não é compensado, provavelmente ele vai se tornar aí um hipertenso, né? Olha lá, trombose e coágulos na corrente sanguínea, como eu falei. Problemas dermatológicos decorrente da não correta vascularização, começa a ter problemas, securas, né? E problemas na coagulação sanguínea, justamente por esse entupimento de artérias e vasos. Bom, tem a diabetes então tipo 1, que é a juvenil, 10% dos pacientes que nascem com, né? Geralmente causada pela destruição das células beta do pâncreas por processos autoimunes. Pode ser um defeito genético da não formação da insulina, mas também pode ser uma doença autoimune, né? Por infecções viróticas ou hereditariedade. Então já, como as células beta do pâncreas produzem insulina, já são destruídas, não tem produção. Acontece geralmente antes dos 25 anos. São pacientes, então, insulino dependentes, tem que ser, né? Porque eles não têm produção de insulina. Suscetíveis à acetoacidose, que a gente comentou. Então, eles são suscetíveis à formação dos corpos cetônicos. E pacientes com peso abaixo do normal, por causa justamente da acetoacidose. O organismo não tem outra fonte de energia,
acaba transformando a gordura em ácidos graxos, corpos cetônicos, e acaba perdendo peso muito rapidamente. E tem complicações progressivas. Por isso que o paciente que nasce com diabetes, ele tem que ser extremamente controlado. Apesar que assim, é mais tranquilo, porque desde criança ele é doutrinado a isso. Entretanto, é bem difícil você ver um doce, né? Uma cerveja, alguma coisa gostosa e não poder comer, porque se ele bebe e estuda, rapidamente começa a formar cetoacidose, corpos cetônicos. Então, para ele é bem complicado. E a diabetes tipo 2, que é a não insulino dependente, né? Pode se tornar depois uma tipo 1, mas de primeiro momento ela não é dependente de insulina. A 90% dos pacientes, é a mais comum. Acontece depois dos 40 anos, em pacientes obesos, idosos e sedentários, né? Então, paciente que não faz exercício e tal, ele acaba perdendo um pouco da função da insulina. É importante, né? E a cetoacidose é rara. Então, eles são obesos, né? É difícil emagrecer. E as causas, né? Geralmente a resistência dos tecidos à insulina. Então, os receptores ali do fígado, os receptores musculares que abrem para a insulina e colocam, né? Conseguem inserir a glicose para formar o glicogênio, eles acabam não funcionando, especialmente os músculos, né? Há uma produção aumentada de glicose, então pelo fígado ainda isso, e a secreção de insulina pancreática acaba sendo alterada. Então, ao mesmo tempo que você aumenta a glicemia no sangue, você ainda diminui a produção de insulina com o tempo. Existem outros tipos de diabetes também, né? Algumas causadas por defeitos genéticos nas células beta do pâncreas, doença ou traumatismo pancreático, um acidente, por exemplo, né? A pessoa sofre perfure e chega ao pâncreas, ou então um tumor pancreático, né? Então tudo isso vai causando diabetes na pessoa. Infecções por rubéola ou citomegalovírus também pode causar, né? Diabetes induzido por medicamentos, como hormônios esteroidais, vamos dizer aí os corticosteroides, né, a longo prazo, e os hormônios tiroidianos, que são hormônios tomados por quem tem hipotiroidismo. Então, e em alguns casos hiper também. Então tem que tomar muito cuidado. O Puran, né, Puran T4, o pessoal fala muito. Então são medicamentos que podem induzir aí o metabolismo da glicose e jogar a glicose dentro do sangue, aumentando a glicemia, né? Outros distúrbios endócrinos, hipertiroidismo, pelos hormônios tiroidianos também. E algumas síndromes genéticas de defeito aí na produção da insulina, né? Ou de aumento de resistência dos tecidos à ação da insulina. Nós temos ainda diabetes gestacional, que acontece em 4% das gestantes e geralmente no terceiro trimestre, né? Então é uma preocupação aí dos obstetras, né? E sempre está controlando isso com a gestante. Ela tem a mesma fisiopatologia da tipo 2, ou seja, começa a haver uma resistência dos tecidos da gestante, né, dos órgãos, à ação da insulina. E geralmente, pessoal, isso indica o quê? Uma predisposição dessa gestante para o tipo 2. Então, se ela teve essa diabetes gestacional, ela tem que se cuidar depois que tiver a criança, porque provavelmente ela vai virar uma diabética tipo 2. Precisa ter o controle. E quando a pessoa chega em intolerância à glicose, né, ou em glicemia em jejum alterada, então ela também tem essa maior resistência tecidual aí, que é uma predisposição também para o tipo 2. Bom, então qual que é o tratamento médico? Sempre objetivando evitar a cetoacidose e a hipoglicemia. Como eu disse anteriormente para vocês, para o diabético é muito pior a hipoglicemia do que a hiperglicemia, né? 40 mg por decilitro já chega na hipo. Então, a primeira coisa que o tratamento médico faz é a normalização do peso. Tá? Então, tenta equilibrar o peso da pessoa, fazer exercícios, que ela tenha uma vida mais saudável e que não
faça ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, tentar controlar. Olha lá, controle da glicosúria, que é justamente isso, não ingerir muita glicose, para não eliminar muita glicose, né? E hipoglicêmicos orais ou insulina. Então, a gente vai ver alguns hipoglicêmicos utilizados, ou então a insulina. E na diabetes juvenil, insulino dependentes, não tem essa, tá? Aqui na do adulto, que a gente viu, se ele não cuidar, a tendência é que depois ele tenha que utilizar, então, insulina para poder fazer esse controle adequado. Aqui os hipoglicêmicos orais, né? Temos do tipo das sulfonilureias, que estimulam a produção pancreática de insulina. Então elas vão lá no pâncreas e fazem o aumento dessa produção. A clorpropramida é um clássico, né? E a gliburida também. Nós temos a repaglinida, que também é o mesmo mecanismo das sulfonilureias, que estimula a produção pancreática de insulina. A metformina, muito utilizada, muito mesmo, ela evita o quê? A glicogenólise no fígado e melhora a resistência tecidual, quer dizer, ela não deixa com que haja a quebra do glicogênio que está lá armazenado no fígado e que este vire glicose e seja eliminado no sangue. Então ele faz uma barreira lá no fígado, né? E melhora a resistência tecidual, quer dizer, ele melhora a resposta do organismo à ação da insulina. E as tiazolinidinenidionas, né, que melhora a resistência tecidual também. E a arcabose, que torna lenta a absorção de carboidratos. Então, mesmo que o diabético faça a ingestão de carboidratos, ele torna lenta essa absorção. Tornando lenta essa absorção, você diminui o índice glicêmico. Aqui os preparados de insulina humana, né? Também é importante a gente conhecer. Tem de ultralenta a super rápida, né? Então, esses aqui são utilizados mais em diabéticos que tomam todos os dias, dura 20 a 30 horas, e essas são utilizadas em caso de emergência, né? Porque ela rapidamente começa o efeito. Geralmente utilizadas em pacientes internados, hospital também, então é muito comum. E tem diabético que também utiliza essas aqui de ação intermediária, né? E quais são os achados bucais em relação à diabetes? Então, em pacientes não controlados, a diabetes não controlada, 75% deles apresentavam doença periodontal. Por quê? Lembra que eu falei que entope pequenos vasos? Então, na boca, entope os pequenos vasos periodontais também. Com isso, a retração, não migração de células de defesa para o local, aumento da proliferação bacteriana, principalmente o Agregatibacter actinomycetem comitans, que é aí o periodonto patógeno mais agressivo, né? Então, a proliferação desses micro-organismos. Também pode acontecer xerostomia, abscessos recorrentes, né? Hipoplasia e hipocalcificação do esmalte, justamente pela xerostomia. Então, aí aumenta também o índice de cáries, né? E antes dos 10 anos, quando é diabetes tipo 1, pode causar, então, retardo na erupção dentária também. E a neuropatia diabética, né? Que é a dessensibilização ou a hipersensibilização dos nervos, né? Então, a glicose tem essa propriedade quando ela está em excesso. Então, pode estar relacionado também a alguns episódios de dor orofacial. Por exemplo, dor empontada e aguda na mandíbula e língua, com envolvimento ocasional da mucosa. E parestesia ou hipoestesia facial unilateral na região do nervo mentoniano, dor mandibular e resposta motora anormal nos músculos facial e masseter. Então, se o seu paciente é diabético e já começou com esses sintomas, verificar como é que anda o controle dele. Provavelmente ele não está compensado. E lembre-se, né, pessoal, o que é um paciente compensado? É aquele paciente que está tomando o mesmo medicamento há pelo menos 3 meses. Aí você pode falar que ele então é
compensado. E a doença periodontal, só mostrando aqui que ela é multifatorial, assim como a doença cárie, né? Primeira lá, modificações vasculares do periodonto. E a diabetes faz isso, né? Além do que alterações na interação entre as células matriz intercelular, modificação de polimorfonucleares e macrófagos e modificações no metabolismo do colágeno, tá? Mas a diabetes, ela entra aqui, ó, principalmente nas modificações vasculares do periodonto. E aí acarreta todas as outras, né? E evidências sugerem que a infecção periodontal também possa afetar o controle glicêmico do diabetes. Então, quer dizer, é um círculo vicioso. Quanto mais diabetes, maior o índice glicêmico, pior a doença periodontal. E quanto pior a doença periodontal, acaba aumentando o índice glicêmico. Olha que incrível, né? Então, elas são retroalimentadas. Importante, então, o cirurgião dentista cortar esse ciclo vicioso, principalmente no que tange a parte periodontal. E pedir para o paciente realmente cuidar seriamente da diabetes dele, senão ele nunca vai ter uma resolução clínica do problema periodontal, né? Então, consiste em terapia antibiótica mais terapia mecânica. Aí vai gerar o quê? Um controle glicêmico também desse paciente. Bom, então vamos falar como atender esse paciente, né? Protocolo de atendimento. Pessoal, se possível, tem um glicosímetro, né? Um glucômetro no consultório, porque aí você consegue verificar o nível dele de controle e a presença de problemas sistêmicos concomitantes, ver se a diabetes já não está ocasionando outros problemas concomitantes. Se estiver, o paciente já está ficando no estado grave. Por exemplo, ele é diabético e agora se tornou hipertenso. Opa, acende a luz vermelha. Ele não está compensado, né? Solicitar avaliação endocrinológica para pacientes com sinais e sintomas sugestivos de diabetes descontrolado ou não diagnosticado, é isso que a gente falou. Uso de glucômetro para auxiliar na prevenção de emergências relacionadas ao diabetes. Tratar agressivamente infecções orais agudas, pessoal, isso aqui é importante. Paciente diabético não pode ficar com foco de infecção, de jeito nenhum, ele não pode, tá? Então, eliminar todos os focos de infecção, você vai estar fazendo um grande bem a ele. Se ele estiver descompensado, fazer urgência, encaminhar para o médico, compensar e voltar o quanto antes, mas ele não pode ficar com focos infecciosos, isso é o mais importante. Marcar consultas antes ou após os períodos de pico de atividade da insulina. Não é legal ele chegar com pico de atividade, a hipoglicemia já com uma certa hipoglicemia, e de repente no consultório por nervoso ele baixar ainda mais a glicemia dele e ele passar mal na cadeira. Então é interessante que pelo menos dê um tempo de 2 horas aí após a aplicação da insulina, né? E considerar a sedação, pessoal. Porque se ele ficar nervoso, além dele poder causar hipo, ele pode também ter hiper. Lembra que quando você fica nervoso, você libera adrenalina. Quando você libera adrenalina, você quebra glicogênio. Quando você quebra glicogênio, você libera mais glicose no sangue, consequentemente aumentando a glicemia. Pode usar adrenalina em pacientes diabéticos? Pode, desde que ele esteja compensado, tá? Agora, e nos pacientes não controlados, você evite. Você tenta usar mais prilocaína com felipressina, somente para emergência. Com certeza, se ele estiver não controlado, o ideal é não fazer nenhum tratamento eletivo, tá, nesse paciente. Agora, num compensado, você pode usar 2 tubetes, até 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Quanto mais diluído aqui, melhor. Mas é muito difícil você achar 1 para 200. Você acha mais o 1 para 100 mil. Quando ele tiver com candidose oral, não esqueça, usar antifúngico sem açúcar, tá? Infecção recorrente por herpes vírus, né? Se ele estiver tendo várias infecções, você vai ter que usar um antiviral oral, né? Um aciclovir aí via oral, porque lembre-se, o paciente não pode ficar com nenhum foco infeccioso. Ele pode também ter síndrome de ardência bucal,
é muito comum em pacientes diabéticos mais avançados. Então você pode usar o antidepressivo tricíclico, a amitriptilina, que modula, que controla, que regula essa neuropatia diabética. Então a síndrome de ardência bucal nada mais é do que uma neuropatia diabética, tá? Dieta pré e pós-operatória, sempre. Nunca atender o paciente em jejum, por causa do risco da hipoglicemia. Considerar antibiótico terapia profilática em infecções e cirurgias bucais nos pacientes não controlados. Então, aliás, quando ele estiver não controlado, você não vai fazer cirurgia. Mas no paciente diabético, vai fazer uma cirurgia muito invasiva, é ideal que tenha uma profilaxia antibiótica, né? Uma amoxicilina aí 2 gramas 1 hora antes, ou uma azitromicina 1 dia antes, no dia e 1 dia depois do procedimento. Você vai ter aí 10 dias de proteção antibiótica. É bem interessante o protocolo com azitromicina. Raspagem e alisamento radicular com tetraciclina. Se você puder mandar manipular o gel de tetraciclina, injetar na bolsa e raspar, é muito interessante. Ou doxiciclina, que é tetraciclina também, né? Principalmente para periodontite avançada, elas inibem a colagenase do suco crevicular. Então é bem interessante. E os corticosteroides, pessoal, cuidado, porque o corticosteroide ele é hiperglicemiante. Lembre-se que o corticosteroide ele aumenta a ação da adrenalina. Aumentando a ação da adrenalina, você aumenta a quebra de glicogênio. Aumentando a quebra de glicogênio, você aumenta então a glicemia do paciente. Posso usar corticoide dose única? Posso, não tem problema nenhum, tá? Mas não fica utilizando por vários dias, não. Outro medicamento que tem que evitar em diabético é anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Evita os AINES porque, lembre-se, o rim dele já é machucado pela glicose, porque ele elimina pelo rim. Se você dá anti-inflamatório, ele é ácido e a maioria é nefrotóxica. Então vai o quê? Piorar a condição renal desse paciente. Então é bom evitar, tá? Se não tiver jeito, dê no máximo, né? Receite por no máximo 2 dias. E pacientes de alto risco, né? Quando a glicemia de jejum for maior que 250 ou com complicações frequentes esse paciente, né? Cetoacidose, hipoglicemia e sintomas frequentes. Adiar tratamento eletivo, tá? Então esse paciente ele tem que ser compensado, ele tem que estar pelo menos no máximo até 150, 160 aí de glicemia para você atender. Agora 250 é muito fora de propósito, né? Nos casos de urgência, se chegar um paciente com urgência 250, hospitalizar é melhor fazer em ambiente hospitalar, pessoal, não fazer em consultório, que ele pode ter uma hiperglicemia e você passar apuros, né? Então hospitaliza, seda para ele ficar tranquilo e prescreve então profilaxia antibiótica, ok? Pessoal, era isso. Tá vendo? Não é tão difícil assim, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como atender o paciente diabético, por favor, me envie um WhatsApp para o 17 981 19 3951. Aí está o meu canal. Se você puder fazer o favor de ir lá assinar, assistir os vídeos gratuitos e dar uns likes lá, eu agradeço. E a página do Face, que a gente sempre coloca novidades, cursos e tal. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que o curso tenha contribuído, tá, para a formação de vocês. E eu tenho certeza que cada vez mais, fazendo todos os cursos, vocês se tornarão profissionais diferenciados, que é isso que a gente realmente precisa no mercado, ok? Um grande abraço do professor Farmaco, fiquem com Deus e até a próxima.